Olá, estudantes do 7º ano. Nesta aula vamos conversar sobre depoimento. Vocês sabiam que depoimento é um gênero textual e que apresenta algumas características específicas para que seja considerado um depoimento? Com certeza vocês já devem ter ouvido alguns depoimentos de pessoas por meio dos jornais televisivos, talvez dos jornais radiofônicos, talvez também já tiveram a oportunidade até de ler alguns depoimentos, né? Então vamos tratar um pouquinho com mais especificidade a respeito das características que constituem esse gênero textual. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, gostaria de parabenizar vocês mais uma vez por estarem aí nos prestigiando, assistindo às nossas aulas e vamos aprender um pouquinho mais sobre gênero textual, língua portuguesa, né? Quais são as características de um texto para que ele seja considerado de determinado gênero, ok? Então vejamos aqui comigo. Vejam, os nossos objetivos consistem em ler e interpretar um depoimento, como já anunciado, reconhecer as características desse gênero textual e inferir uma informação implícita em um texto, né? A palavra implícita, ela significa algo que não está expressado com clareza no texto. Então o leitor tem que fazer uma reflexão para entender o que está atrás das linhas, né? O que está entre linhas, o que fica subentendido no texto. Então por isso que a gente diz expressões e palavras implícitas, né? Ou seja, não estão explicitadas. O leitor necessita fazer uma reflexão mais aprofundada para buscar compreender na sua amplitude, né? Na sua essência, qual a intencionalidade de quem elabora aquele texto, aquele enunciado. Vamos aprender um pouquinho sobre isso então. Vejam, para início de conversa, você sabe o que é um depoimento? Já relatou algum fato a um amigo ou familiar? Né? Será que teve essa oportunidade de ou ver alguém relatando, fazendo um depoimento, ou assistir, ou vocês mesmos já tiveram que fazer um depoimento? As principais características são narrar de forma breve um fato específico vivido por uma pessoa e suas consequências, promover reflexões. O tipo predominantemente narrativo, porque contém os elementos básicos da narrativa, a sequência de fatos, é uma das características do depoimento, né? Então, o depoimento consiste em ser aí uma narrativa breve, na qual se expõe os fatos. E o objetivo do depoimento é promover uma certa reflexão a respeito do assunto que está sendo tratado, né? Então ele vai ter aí alguns elementos também da narrativa. Então o depoimento contém o enredo. O que é o enredo? É a sequência de acontecimentos da história, né? Tem personagens, né, que são as pessoas envolvidas na situação, né? Qualquer ser atuante aí. O depoimento também tem essa questão da dimensão temporal, né, a duração das ações da narrativa. Ele geralmente traz uma situação, uma história que aconteceu em determinado espaço, né, o local onde se passa a narrativa, e o foco narrativo também é uma presença ali, geralmente no depoimento tem o tipo de narrador, né? Via de regra, nós temos no depoimento um tipo de narrador que se manifesta na primeira pessoa, né? Ele conta, eu estava lá quando de repente alguma coisa aconteceu, né? Mas ele também pode ocasionalmente se apresentar na terceira pessoa, né? Em alguns momentos você vai ter ele contando o que aconteceu com outro. Ela estava vindo quando subitamente aconteceu algo, né? Então, primeira pessoa quando se refere a um eu e terceira pessoa ele ou ela, né? Ou também na primeira pessoa nós podemos ter a presença do nós, né? O nós subentende-se que sou eu e mais alguém participando da ação. E na terceira pessoa nós podemos ter ele e ela, terceira pessoa do singular, ou eles ou elas, terceira pessoa do plural, né? Então eu posso relatar o que aconteceu tanto comigo mesmo e fazer esse depoimento pessoal, quanto relatar algo que aconteceu com alguém, né? Na terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas, ok? Então vamos propor aqui a leitura de um depoimento, né, cujo título é A Troca. Para mim, livro é vida. Desde que eu era muito pequena, os livros me deram casa e comida. Foi assim. Eu brincava de construtora. Livro era tijolo. Em pé fazia parede. Deitado fazia degrau de escada. Inclinado
encostava num outro e fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro para brincar de morar em livro. De casa em casa, eu fui descobrindo o mundo, de tanto olhar para a parede. Primeiro, olhando desenhos, depois, decifrando palavras. Fui crescendo e derrubei telhados com a cabeça, mas fui pegando intimidade com as palavras. E quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir novas casas só por causa de uma razão. O livro agora alimentava a minha imaginação. Todo dia a minha imaginação comia, comia e comia. E de barriga assim toda cheia, me levava para morar no mundo inteiro. Iglu, cabana, palácio, arranha-céu, era só escolher e pronto, o livro me dava. Foi assim que, devagarinho, me habituei com essa troca tão gostosa que, do meu jeito de ver as coisas, é a troca da própria vida. Quanto mais buscava no livro, mais ele me dava. Observem aqui que nós temos uma imagem, né, mostrando o quanto que o livro aberto pode nos levar para outros espaços, né? A gente pode viajar para outros contextos e vivenciar diferentes experiências vivenciadas pelos personagens, né? Então ele dá essa abertura e nos amplia o horizonte de expectativas. Mas como a gente tem mania de sempre querer mais, eu cismei um dia a largar a troca. Comecei a fabricar tijolo para, em algum lugar, uma criança juntar com outros e levantar a casa onde ela vai morar. Então é um texto, né, escrito aí pela Lígia Bojunga, né, cujo título é Livro Um Encontro com Lígia Bojunga. E para a primeira atividade a gente trouxe o fragmento do texto, né, e a pergunta é, por que o depoimento recebeu o nome de A Troca? Então vejam, a gente tem um depoimento feito pela Lígia Bojunga, né, que é uma escritora famosa por escrever várias histórias direcionadas tanto para o público infantil, quanto infanto-juvenil, para os jovens e para as pessoas adultas, idosas, enfim, né, ela é uma escritora bem famosa e autora de vários livros, vários textos literários. Nesse momento a gente está analisando um depoimento dela dizendo, né, como que ela despertou para o mundo aí da autoria, né, como é que ela resolveu ser escritora, o que o livro fez e promoveu na vida dela, como que ele aguçou a imaginação dela. Então vocês têm o fragmento do texto, do depoimento dela e a primeira atividade para responder. Mãos à obra.
E aí, pessoal, foi possível fazer uma reflexão? Vocês tiveram aí mais uma oportunidade de treinar a proficiência na língua escrita, elaborando aí 1, 2 frases para responder a nossa primeira atividade. Vamos ver como ficou a nossa sugestão para vocês? Observem aqui. A palavra troca foi empregada com o sentido de retribuição. A autora retribui, devolve o que os livros lhe deram, escrevendo outros livros para os leitores. Então vejam que ela usa uma linguagem figurada, quando ela diz assim: eu também resolvi de tijolo em tijolo construir outras histórias, para que as pessoas também pudessem usufruir a leitura, para ampliar o horizonte de expectativa dos leitores. Então tijolo ali não está sendo utilizado no sentido literal ou no sentido denotativo, literal e denotativo são sinônimos, mas ele adquire ali um outro significado, a ideia de construção de conhecimento, de disseminação de cultura, que é isso que o livro nos oportuniza, ok? Então, se vocês responderam algo semelhante à nossa sugestão, parabéns, estão no caminho correto. Vamos continuar? Vamos para a nossa segunda atividade, quando a Lígia Bojunga diz assim no depoimento dela: foi assim, eu brincava de construtora, livro era tijolo, em pé fazia parede, deitado fazia degrau de escada, inclinado, encostava num outro e fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro para brincar de morar em livro. Nesse trecho, a qual outra atividade infantil a autora está comparando a leitura na infância? Então, repetindo, nesse trecho, nesse fragmento de texto, qual é a outra atividade infantil que a autora está fazendo uma comparação referente a essa leitura na infância? Então, deem uma analisada aí e mais um momento de treinar a escrita. Vamos lá!
E aí, pessoal, vamos ver aqui como ficou, então, né? Ela está comparando a leitura na infância a brincar de construir uma casinha, né? Quem nunca? Quem que nunca brincou de construir casinha, brincou de casinha e montar ali, né, com os recursos disponíveis, uma casinha? Então, aqui ela traz essa correlação semântica, né? O que é uma correlação semântica? Ela faz uma comparação, né? Ela está comparando aí a atividade infantil, né, com a leitura na infância, né? Então ela relembra, traz aí um remember, né, com relação à infância, né, e essas brincadeiras de construir uma casinha, né? E faz essa possibilidade da gente refletir sobre a construção da obra literária, como que ocorre, né, para fomentar aí a imaginação do leitor. Essa imagem que nós trouxemos aqui, né, ela nos remete a isso também. Nós temos aí um balão de pensamento expressando o quanto que a leitura ilumina e povoa a nossa imaginação, enriquece a nossa cognição, nos torna, portanto, mais inteligentes. Temos agora uma atividade mão na massa para vocês, agora é sua vez. A gente vai propor aí o uso de uma ferramenta digital chamada de Jamboard, né? O Jamboard é um aplicativo que vocês conseguem baixar gratuitamente, né? Ele possibilita escrever as notas adesivas, né, coloridas, os nomes dos livros que você mais gostou de ler, né? Então a nossa proposta é para vocês, utilizando essa ferramenta, inserir as notas adesivas e em cada nota colocar os nomes dos livros que vocês mais gostaram de ler. E também a gente sugere que vocês expliquem em poucas palavras do que trata a história, né? Mas não precisa contar por inteiro, né? Não precisa contar o final, o desfecho da história. Então, a ideia é vocês compartilhar experiências, fazer uma troca de experiências com a leitura com os colegas de vocês, usando o Jamboard, né? Se isso não for possível por falta de tecnologia digital, é possível fazer também uma adaptação, né? Os professores podem propor que vocês façam, de repente, cartazes, usarem folhas de sulfite coloridas, alguma coisa que possa oportunizar vocês fazer essa troca de experiências com a leitura, estimulando assim os colegas a também lerem os livros que vocês já leram. E claro, não pode dar spoiler, né, galera? Não pode contar o final. É essa a nossa sugestão para vocês, ok? Então, nessa aula, nós lemos e interpretamos um depoimento escrito por Lígia Bojunga, reconhecemos as características desse gênero textual e inferimos uma informação implícita em um texto, certo? Então, a ideia é que vocês também possam fazer o depoimento de vocês a respeito das experiências de leitura usando o Jamboard, né, um aplicativo gratuito que é fácil de baixar aí, ou no celular, né, ou no notebook de vocês, em algum aparelho multimediativo aí, ok? Então, agradeço aí por estarem presenciando aí as nossas videoaulas, por participarem, né? Espero que tenham gostado e até breve.